Olá, meus caros, minhas caras. Vamos começar hoje a nossa primeira aula, efetivamente a nossa primeira aula sobre Direito Constitucional 1. Bom, vocês vão ver que na ementa do professor, vocês têm diversos assuntos a serem tratados durante o semestre. Dentre eles, vocês vão começar vendo conceito de Constituição, classificação das Constituições, Constituição e Constitucionalismo, evolução constitucional, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, supremacia da Constituição, interpretação, aplicação e eficácia das normas constitucionais, panorama da formação e evolução constitucional do Brasil, estrutura da norma constitucional, classificação das normas constitucionais, preâmbulos constitucionais, princípios, normas e regras constitucionais. Vocês vão ver, aí vocês vão entrar mesmo no texto, que é o que mais interessa a gente fica muito na teoria, depois a gente começa a entrar, fica legal, Vocês vão entrar lá nos artigos 1º ao 4º da Constituição, depois vocês vão ver um pouco sobre Estado Federal, da organização do Estado e suas competências, e por fim, Forças Armadas e Segurança Pública. Gente, parece ser muito conteúdo, de fato é, contudo vocês não vão ver tudo de uma vez. Vocês vão passar meio que de avião no assunto. E isso aí vai sempre retornar no Constitucional 2, 3. Muitas coisas vocês vão ver aqui de uma forma bem geral, mas depois vão ser aplicadas, por exemplo, direito civil, direito penal, direito tributário, que são disciplinas que vocês vão ver mais à frente. Então, não se preocupem tanto em entender especificamente o assunto. Tentem entender de uma forma geral o que cada coisa vai ser tratada aqui, como que cada assunto vai ser tratado, porque mais para frente vocês vão perceber que esse assunto vai retornar, Então, hoje nós vamos começar a tratar sobre dimensões conceituais e históricas sobre o que seja a Constituição. Na verdade, isso aqui é uma introdução, para que vocês possam entender a dinâmica que vai ser tratada pelo professor ali na ementa dele. Então, o que a gente poderia dizer sobre a Constituição numa perspectiva ampla? Ora, uma Constituição ela é um conjunto fundamental e organizado de princípios, normas e diretrizes que estabelecem a estrutura, os poderes, os deveres e os direitos de um Estado ou país, assim como as relações entre o governo e os cidadãos. A Constituição, para que ela serve? Ela serve como um documento supremo e fundamental para que possam ser definidos os princípios básicos pelos quais uma nação é governada e fornece um quadro para a organização do sistema político, assegurando os direitos e responsabilidades dos cidadãos e das instituições. Bom, como que surge a Constituição? Ela surge assim, do nada? Claro que não. Tem todo um processo histórico, um processo cultural, um processo científico, um processo de filosofia, sociologia, para que se chegue numa Constituição, Então vamos falar um pouco sobre as dimensões históricas, Toda Constituição ela tem um desenvolvimento histórico, ela é rica e evolutiva e que remonta a várias civilizações antigas. No entanto, o conceito moderno de Constituição ele só ganhou maior destaque a partir de transformações ocorridas lá nos séculos 18 e 19, influenciadas principalmente a nossa Constituição, ela é influenciada principalmente por revoluções americanas, a Revolução Americana de 1776 e, de forma muito enfática, a Revolução Francesa de 1789. Bom, não está na ementa aí de vocês, mas eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a Revolução Americana e a Revolução Francesa, para que a gente possa entender um pouco de como foi formada a nossa Constituição. Bom, a Revolução Americana ela se deu ali em 1775 até 1783. Ela foi um marco significativo na história moderna, marcando a luta das 13 colônias americanas contra o domínio colonial britânico e culminando na independência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Vocês vão achar muitos filmes sobre esse assunto, dentre eles o Patriota, do Mel Gibson. Ele é muito bom, sugiro vocês a assistirem, um filme antigo, porém de rico conteúdo. Sobre as causas, a gente pode dizer que o maior fator que motivou bastante a questão da Revolução Americana foi a questão dos impostos, sem representação parlamentar. A gente pode citar aí o Ato do Selo e o Imposto do Chá.
restrições comerciais e a percepção de falta de autonomia das colônias, né? Uma espécie de abuso do império em cima dos seus colonos. Alguns eventos chaves que a gente pode citar aqui foi a Batalha de Lexington e Concord, em 1775, que marcou o início das hostilidades armadas entre as colônias, né? Eram 13 colônias, e as forças britânicas. Também a gente pode destacar a Declaração de Independência de 1776, adotada em 4 de julho, que proclamou a independência das colônias e enfatizou os direitos naturais e a igualdade. Guardem essa palavra, igualdade, a gente vai estar sempre voltando nela. Alianças internacionais. Os Estados Unidos, eles garantiram o apoio da França, Espanha e outros países que se opuseram à Grã-Bretanha. Lógico que aqui tem uma jogada toda econômica, né? A gente tem que perceber que o velho mundo, né, eles estavam em grandes disputas, não era de hoje, né? Não era daquela época, era uma coisa antiga, em que você tinha ali a luta pela economia, pelo domínio, pela hegemonia do comércio e por aí vai. Então era interessante as colônias que eram contrárias ao sistema inglês, poder apoiar os Estados Unidos e ir contra a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra e tudo mais. E em 1777 vocês também têm aí na tela a Batalha de Saratoga, uma vitória americana que convenceu a França a entrar na guerra ao lado dos rebeldes, né? E por fim, você tem aí em 1783 o Tratado de Paris, que formalizou a independência dos Estados Unidos e estabeleceu as fronteiras entre o novo país e a Grã-Bretanha, né? Isso aqui teve muito derramamento de sangue, muito sofrimento, mas que culminou na independência dos Estados Unidos. Quais foram os impactos? Bom, a Revolução Americana, ela produziu movimentos de independência em outras partes do mundo. Percebam que na história, sempre quando tem uma revolução, essa revolução não diz respeito somente àquele povo. Sempre vai arremeter a um outro povo, sempre vai provocar outros povos, né? Então os impactos foram o quê? Foram criar motivações em outras nações para que também pudessem lutar pelas suas independências. Como impactos a gente pode destacar também que a Revolução Americana ela produziu esses movimentos de independência distribuídos como base para os princípios democráticos e direitos individuais e influenciando a redação da Constituição estadunidense, né, que foi em 1787. Outro termo que eu gostaria que vocês gravassem nas suas anotações, vocês colocassem aí direitos individuais. Mais à frente a gente vai estar vendo mais especificamente sobre isso. Bom, basicamente a Revolução Americana, a gente não está tratando muito de história aqui, porque a gente quer focar mais na Constituição. Mas para vocês terem assim um pouco de entendimento sobre história, basicamente o que vocês têm que guardar é isso. Houve uma Revolução Americana contra um império e que culminou na sua independência para que posteriormente fosse feita uma Constituição para essa nação. Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 até 1799, ou seja, 10 anos. A Revolução Francesa ela foi um período tumultuado de melhoria política, social e econômica da França, que resultou na derrubada da monarquia, o declínio do poder da Igreja e na ascensão de líderes radicais, culminando na ascensão de Napoleão Bonaparte, um nome bem conhecido, né? Existem vários filmes, vários livros de história que tratam desse assunto de Napoleão Bonaparte. Bom, as causas. A Revolução foi impulsionada por uma série de fatores, incluindo desigualdades sociais, altos impostos, crise econômica, fome e influências do iluminismo, que pregava as ideias de igualdade e liberdade. Gente, vamos parar aqui um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre iluminismo. Você tem a Era Primitiva, a Era Medieval, e aí você chega ali no início do século XVI com o Renascimento. No movimento renascentista, que nasce lá na Itália, primeiramente, é um movimento que tenta desatrelar dessa questão da religião para tentar focar um pouco mais no campo humano. Então, no Renascimento, começa-se a valorizar a cultura, a filosofia e tudo que é tradição, mas com foco no humano e não em Deus. E desse renascimento é que nascem novas ciências, como a filosofia desatrelada da teologia, como a sociologia,
a psicologia mais à frente, né? A psicologia é uma ciência um pouco mais nova, mas é um movimento que tenta, o Renascimento ele tenta trazer o humano e como sendo ele o centro das atenções de toda pesquisa, de todo o campo histórico. Então você vai começar a reler o mundo não sobre uma ótica divina, você tenta ler ele sobre uma ótica humana que trata dos assuntos divinos. Isso é crucial, porque mais para frente nasce o movimento iluminista, que é ali meados do século XVII e século XVIII e XIX, tendo o seu ápice no século XIX. Então, esses movimentos, eles provocavam mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças econômicas, né? Tinham pessoas que não eram interessadas, por exemplo, os religiosos. Eles não eram interessados. Eles passaram a viver para dar respostas aos questionamentos do iluminismo, né? Mas você tinha pessoas interessadas, como os burgueses, como comerciantes, né, e tantos outros. Quais foram os eventos-chave para que houvesse a Revolução Francesa? Convocação dos Estados Gerais em 1789, que foi uma reunião de representantes do clero, nobreza e povo, com o objetivo de resolver a crise financeira e política do país. Queda da Bastilha em 1789, que foi um símbolo da Revolução, marcando o início do levante popular contra o regime absolutista. Guardem também esse termo, regime absolutista, nós vamos ver ele mais à frente. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que proclama os direitos universais e liberdades individuais, inspirados no Iluminismo, né? Percebam aí a influência. O Reinado do Terror, que perdurou ali de 1793 até 1794, liderado por Robespierre, investigado em execuções em massa de supostos inimigos da Revolução. E depois veio o golpe napoleônico, né? Em 1799, que encerrou a Revolução Francesa, levando a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Quais foram os impactos? Assim como teve impactos lá pela Revolução Americana, a Revolução Francesa também promoveu seus impactos, né? Teve um impacto profundo na França e no mundo. E mais à frente vocês vão ver que no mundo a gente está tratando também do Brasil. A Revolução aboliu o sistema feudal, promoveu princípios de igualdade e liberdade e distribuiu os fundamentos da República Francesa. No entanto, também trouxe instabilidade política, violência e uma série de mudanças de liderança, culminando no surgimento do Império Napoleônico. A Revolução proporcionou movimentos de emancipação, reformas sociais e políticas em outras partes do mundo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa, porque a gente não vai poder ficar gastando muito tempo com isso, eu sugiro 2 filmes para vocês. Um filme que trata muito sobre a realidade francesa dessa época é um filme chamado O Germinal, com aquele ator Gérard Depardieu. É um filme excepcional, cerca de 2h30 de filme. Vai tratar perfeitamente uma visão mais do povo, né, do baixo escalão da sociedade, como que era a realidade daquele lugar. E um outro filme também que destaca um pouco sobre o perfil de Napoleão Bonaparte, né, mas bem basicamente, é um filme que chama O Conde de Monte Cristo, com a participação do Jim Caviezel. É um filme também muito bom. São 2 filmes que eu sugiro que vocês possam estar assistindo aí, vocês vão gostar muito, muito, muito. Bom, vamos entrar agora um pouco sobre a Constituição, né? Vamos passar aqui um esforço de constitucionalismo. Continuando na história, nós vamos tratar aqui basicamente como que foi o processo histórico para que houvesse esse movimento constitucionalista, né, no planeta. Então você tem o constitucionalismo antigo. Civilizações antigas como a Grécia e a Roma estabeleceram sistemas de leis em princípios. Guardem essa palavra, princípios. Vocês vão estar vendo aí mais à frente que princípio não é a base do direito, mas influencia muito. Ele não é a base do direito, ele não é aquele opinador, o que vai mudar de fato um pensamento de direito, porque o princípio ele é uma coisa muito ampla, ele dá muita interpretação. Mas querendo ou não, quando falta leis ou normas que possam dirimir melhor um assunto, num caso em concreto, os princípios sempre vão ser levantados, né? Então guardem essa palavra, princípios.
Então, civilizações como a Grécia e a Roma estabeleceram sistemas de leis e princípios que governaram suas sociedades, mas esses sistemas não se assemelharam exatamente às constituições tal como a gente conhece hoje no sistema moderno, né? A lei das 12 tábuas, né, de Roma é frequentemente considerada como um dos primeiros exemplos de legislação escrita, né? Mais à frente, né, a gente tem agora o constitucionalismo moderno, que com as revoluções americanas e francesa, houve uma mudança significativa na percepção da autoridade governamental. A Constituição dos Estados Unidos, de 1787, foi pioneira ao estabelecer um governo baseado em princípios, separação de poderes e proteção aos direitos individuais. A Revolução Francesa, por sua vez, resultou na Declaração dos Direitos do Homem. Percebam que eu não falei direitos humanos, direitos do homem, que também é um processo histórico, né? Você tem os direitos do homem, depois os direitos humanos, né? Vocês vão ver mais à frente também, não esquenta a cabeça. Então, a Revolução Francesa ela provocou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e influenciou a compreensão dos direitos humanos universais. Bom, você tem a expansão e diversidade. À medida que o conceito de Constituição se espalhava pelo mundo, diferentes países adotavam abordagens variadas, refletindo suas histórias, culturas e necessidades únicas. Algumas constituições são longas e detalhadas, enquanto outras são mais concisas. Vocês vão perceber isso quando vocês pegarem a Constituição americana, que deve dar em páginas de Word, 4, 5 páginas de Word. E quando você pega a brasileira aí, você deve ter em páginas de Word umas 20 páginas, talvez um pouco mais, né? Muitas vezes elas contêm cláusulas que garantem a proteção de grupos minoritários, liberdades civis e igualdades perante a lei. Com relação a essa proteção de grupos minoritários, vocês vão perceber isso na nossa Constituição mesmo, mas vocês vão ver isso provavelmente em Constitucional 2 e... vai ser mais em Constitucional 2. Conclusão. Qual a conclusão que a gente pode tirar aqui? Em resumo, uma Constituição ela é mais do que um simples documento legal. Ela é uma base perfeita, uma pedra angular de um sistema político, uma expressão das aspirações e valores de uma nação. Ela evoluiu ao longo da história, refletindo mudanças na concepção de governo e de direitos, no caso, direitos humanos. Hoje, as constituições desempenham um papel crucial na garantia da liberdade, da estabilidade política, da promoção da justiça e na proteção dos direitos e liberdades individuais. Adentrando melhor no conceito de Constituição, a gente pode dizer que, basicamente, a Constituição é a norma de maior hierarquia de um ordenamento jurídico, que organiza o Estado e seus poderes, além de tratar de direitos e garantias individuais. Na atualidade, há um movimento chamado neoconstitucionalismo. Não preocupem tanto com isso, é só para vocês terem um pouco de noção de desenvolvimento constitucional, né? Na atualidade, a gente tem esse movimento, neoconstitucionalismo, onde a pessoa humana é colocada como centro do sistema. Daí o motivo de muitos ouvirem falar da dignidade da pessoa humana. Mas a gente não vai focar tanto nesse movimento. Mas a gente vai ver a influência dele no decorrer das nossas leituras constitucionais. Bom, segundo o jurista alemão Konrad Hess, uma Constituição deve ser entendida como a ordem jurídica fundamental de uma comunidade, e dela surge a força normativa suficiente para vincular e impor os seus comandos. Então percebam que ela é a base para que surjam leis dela. Leis específicas que vão tratar de assuntos específicos. Ela é geral, ampla. Ela não tem aquela função de querer legislar de uma forma perfeita, mas ela tem a visão de limitar e de dar apontamentos do que deve ou não ser tratado. A grande dificuldade está em não entender o conceito básico sobre o que seja Constituição, e sim de correlacionar o que se sabe da Constituição, bem como o que ela é com outras ciências como sociologia, filosofia e, principalmente, política. Bom, o sentido sociológico da Constituição, né? A gente tem que ver que a Constituição ela tem sentidos. Ela tem sentido sociológico, ela tem sentido político, ela tem sentido jurídico. Então a gente vai ver aqui basicamente os sentidos da Constituição. Por sociológico, a gente tem aí Ferdinand Lassalle. Uma Constituição só é legítima, segundo ele,
se representar a vontade popular, refletindo a somatória dos fatores reais de poder numa sociedade. Caso isso não aconteça, a Constituição não passaria de uma mera folha de papel. Percebam aqui, eu vou destacar um negócio aqui bacana. Certa vez um professor chegou numa sala de aula de um curso de Direito e levantou um livro. Nesse livro tinha a capa escrito Constituição Federal. Ele levantou o livro, mostrou aos seus alunos e perguntou: o que é isso? Os alunos, claro, responderam: é a Constituição Federal. Aí esse professor pegou esse livro e começou a folheá-lo, mostrando as páginas. E os alunos perceberam que todas as páginas estavam em branco. Aí ele foi e perguntou: o que é isso? Aí os alunos responderam: deveria ser a Constituição, né? A gente viu a capa. O que o professor quis ensinar com isso? Ele quis dizer que a Constituição, você só chama ela de Constituição porque ela tem um sentido, ela tem uma provocação de te fazer pensar que aquilo é uma Constituição, mas que a Constituição está para além daquilo que está escrito. O que está escrito não necessariamente é o tão importante. O que é importante é o que a sociedade vive disso, né? Ele quis dizer o quê? Se a Constituição está escrita e não é vivida, ela não é Constituição. Assim como a Bíblia, para quem é cristão, a Bíblia nada mais é, a Bíblia no sentido estrito da palavra, nada mais é que um livro com várias folhas, com um monte de coisa escrita, que se não for levada a cabo, não passa de um livro, assim como uma bula de remédio ou um livro de romance. Então, quando você levanta dentro de uma igreja a Bíblia e pergunta o que é a Bíblia, né, as pessoas vão dizer, pelo menos deveria ser, né, que a Bíblia é um compêndio de escritos sobre um Deus e um povo que participa. Então não é simplesmente uma história, é uma experiência. A Constituição é a mesma coisa, é uma experiência. É uma evolução histórica, cultural, sociológica, filosófica, política de um povo entre ele e com os seus líderes diante de situações, de realidades que precisam ser trabalhadas, vencidas, elaboradas, reelaboradas. A Constituição não é apenas o que está escrito, é aquilo que é vivido. E por isso esse professor fez esse exemplo e que eu achei muito bacana e estou trazendo aqui para vocês. Bom, o sentido político da Constituição. Carl Schmitt conceitua a Constituição como uma decisão política fundamental. Segundo o autor, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá a existência. A Constituição é mais do que um apanhado de leis constitucionais. Nela há o que de fundamental rege um Estado. Não preocupe agora com a palavra Estado, nós vamos ver mais à frente o que é Estado e o que é governo. Disso é fundamental discorrer leis constitucionais para a normatização das ações do Estado e de seu povo. Então o que Schmitt está querendo dizer aqui? É que a Constituição ela tem uma posição política fundamental no sentido de que de apoiar certos princípios e valores da sociedade e que vão ser trabalhados com leis. E essas leis vão se atrelar a isso, vão coadunar com esse sistema de pensamento constitucional. Então, percebam mais uma vez, né? Nós estamos destacando aqui de novo, que a Constituição ela não se preocupa no sentido estrito de legislar, mas de mostrar para qual caminho nós vamos seguir. Vocês já devem ter visto aí na aula do professor, né, do professor Vinícius, que que existe um preâmbulo na nossa Constituição, que ele não tem poder legal. Levantou-se tempos atrás a indagação de se o preâmbulo tinha poder normativo, né? E aí o STF decidiu que não tinha poder normativo, que aquilo na verdade era como se fosse uma introdução dizendo, olha, como que nós, povo brasileiro, chegamos a essa Constituição. Então traz valores culturais, filosóficos, sociológicos, não tem poder de norma, e sim
de mostrar, olha, nós saímos daqui e estamos indo para lá. É basicamente isso. Então, politicamente, a Constituição quer dizer o quê? Nós estamos aqui, estamos querendo chegar nesses pontos aqui, que é o que a gente vai ver mais no final do semestre, quando a gente adentrar nos textos constitucionais, né? E aí a gente vai ver que vão necessitar leis. Leis ordinárias, leis especiais, leis complementares, né? Regimentos, portarias e tudo mais, para poder legislar sobre assuntos específicos. Bom, para o sentido jurídico da Constituição, a gente tem um grande nome, né, um rapaz chamado Hans Kelsen, né, vocês vão ouvir falar muito sobre ele aí. Talvez um dos maiores nomes dos que representam a Constituição no seu sentido mais nobre. Bom, ele diz que a Constituição estaria no mundo do dever ser. Filosófico, né? Eu gosto. A Constituição estaria no mundo do dever ser, como as coisas deveriam ser, e não do mundo do ser, nesse mundo real, como as coisas são, né? Você vê um texto dizendo, seja uma pessoa boa, mas de repente essa pessoa vai lá e desliza e faz o mal. O mundo real mostra que ele tenta ser bom, mas de vez em quando ele é mau. Mas o texto quer dizer o quê? Você deve ser bom, é do dever ser. Esse é o sentido da Constituição, né? Ela seria uma norma pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Não é por outra razão que uma grande obra de Kelsen é chamada de Teoria Pura do Direito. É um livro complexo, mas muito bom de se ler, e fica aí, né, a recomendação de leitura. Bom, temos também o sentido normativo da Constituição, que concebe a ideia de que nem sempre os fatores reais do poder de uma sociedade prevaleceriam, né, sobre a Constituição normativa. Exatamente por conta de uma força normativa, a Constituição seria capaz de imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Assim, a Constituição até poderia não realizar as coisas sozinha, mas poderia impor tarefas. É como se ela fosse uma tutora. Ela, a Constituição, deve ser entendida como uma ordem jurídica fundamental de uma comunidade. E por ter status de norma jurídica, seria dotada de força normativa suficiente para vincular e impor os seus comandos. Percebam a supremacia da Constituição, né? E por fim, né, terminando nossa aula, nós temos aqui o sentido culturalista da Constituição. No conceito culturalista, desenvolvido por Meirelles Teixeira, a Constituição é um produto de um fato cultural produzido pela sociedade e que sobre ela pode influir. A concepção culturalista levaria o conceito de Constituição total por apresentar, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos. Então a gente tem aí nesse quadro aí os sentidos da Constituição, né? Você tem o sentido sociológico, sentido político, jurídico, normativo, culturalista. Temos aí alguns dos pensadores, né, que elaboraram ou reelaboraram melhor os conceitos, né? E as expressões que identificam o pensamento de cada um. Caso vocês tenham vontade de conhecer um pouco mais, você tem aí, né, um referencial teórico e fica para que vocês possam fazer pesquisas, caso se interessem, e adentrem melhor nesse mundo constitucional. Então a gente fica por aqui com essa aula, lembrando que a gente vai ter a aula 2 mais à frente, e a gente vai entrar sobre as formas de governo e de Estado, né? A gente vai começar a entrar sobre, de fato, como é formada uma Constituição Federal. Ficamos por aqui. Até mais, meus caros e minhas caras.